Os sogros me confrontaram por divorciar a filha perfeita. Mostrei as fotos e eles congelaram. Eu, homem de 37 anos, fui casado com Raquel, mulher de 35 anos, por 10 anos. Nos conhecemos desde os tempos de faculdade, e realmente não tínhamos interesse um no outro romanticamente, mas nos encontramos por acaso 1 ou 2 anos depois de nos formarmos. Começamos a conversar e percebemos o quanto tínhamos em comum. Não demorou muito para começarmos a namorar, e depois de cerca de 2 anos de namoro, fiz o pedido, e foi isso. Ela nunca teve nenhuma característica que eu pudesse ter considerado como sinais de alerta. Namoramos tempo suficiente para eu ser capaz de identificar qualquer um se existissem, mas ela era uma mulher bastante simples, e gosto disso nela. Ela também era muito honesta, o que é parte do que me atraiu nela. Já namorei mulheres que escondem coisas demais sobre si mesmas, e odeio lidar com isso tanto porque é só depois que esses relacionamentos terminam que você percebe como é difícil confiar nas pessoas. Ela parecia uma lufada de ar fresco. Bem, toda coisa boa deve chegar ao fim, como dizem, e parece que a coisa boa que eu tinha, o que pensei ter, com Raquel chegou ao seu próprio fim. Descobri que minha esposa de uma década estava me traindo. Ela também é a mãe dos nossos 2 filhos. Vi mulheres atraentes durante esse tempo de casado. Admito que teria abordado algumas delas se não fosse casado, mas a questão é que eu sou casado, e admito isso. Nunca cheguei perto de ser tentado a fazer qualquer coisa com alguém que não fosse minha esposa. É por isso que é tão difícil para mim entender como ela pôde me trair. Ela lutou com a decisão? Simplesmente aconteceu? Nada disso importa. Eu sei. Aqui está o que aconteceu e como descobri sobre o caso dela. Ela trabalha como gerente em um negócio local e tem alguns colegas de longa data que conheço. Isso inclui eu saber sobre Carson, um cara com quem ela teve vários problemas ao longo dos anos que trabalhou lá. Pelo que eu sabia, ela o detestava. É por isso que foi surpreendente quando ela estava falando comigo e acidentalmente me chamou de Carson. Ela percebeu imediatamente, ficou nervosa e tentou fingir que foi um deslize. A verdade é que sei que as pessoas às vezes podem acidentalmente chamar alguém pelo nome de outra pessoa com quem interagem frequentemente. Acontece, mas o fato de ser uma pessoa com quem ela provavelmente interagia o mínimo possível não me pareceu certo. Deixei passar, porém, só voltou à tona quando aconteceu uma segunda vez. Acho que foi 2 ou 3 semanas após a primeira vez. Desta vez, ela ficou ainda mais nervosa, mas apenas fingi que não percebi porque não queria passar pela mesma cantilena novamente. Ela se recuperou mais rapidamente quando sentiu que eu não a tinha ouvido mencioná-lo daquela vez. Foi o que precisei ouvir para saber que algo estava acontecendo. Pensei que era possível que ela e Carson estivessem em melhores termos agora ou tivessem que trabalhar em algum tipo de projeto juntos. Mas se qualquer um desses fosse o caso, sabia que ela teria me avisado o que estava acontecendo. Ela não fez isso. E o fato de ter acontecido 2 vezes em cerca de 1 mês é a razão pela qual decidi investigar e descobrir o que estava acontecendo com ela. Se eu tivesse muito mais dinheiro do que tenho, teria contratado um investigador particular, já que essa teria sido a maneira mais rápida e melhor para eu conseguir provas garantidas, mas teria sido caro demais para eu justificar. Então, decidi fazer as coisas da maneira clássica e apenas verificar o telefone dela. Quando fiz, fui direto para a conversa dela com Carson, e considerando a maneira como ela falava sobre ele, esperava ver que as coisas estivessem mais frias entre eles, mas conversavam como amigos. Não conversavam muito, mas claramente não era o tom de 2 pessoas que não gostavam uma da outra. Esse foi o primeiro momento em que me perguntei se a história que ela havia me dado sobre ele era verdadeira em primeiro lugar. Era totalmente possível que ela apenas fizesse isso para que eu não tivesse nenhum motivo para suspeitar dele de estar envolvido com ela de qualquer maneira. A única coisa era que se alguma vez houve mensagens explícitas entre os dois, elas não estavam lá naquele momento. Então, assumi que ela poderia tê-las apagado. Fico surpreso com quantas histórias leio de parceiros infiéis que não se livram das provas. Se eu estivesse fazendo esse tipo de coisa, me livraria. Não estava convencido de que não havia nada acontecendo entre eles. Realmente não estava, porque não havia outra razão pela qual ela me diria que os dois não gostavam um do outro. Enquanto isso, as conversas contavam uma história completamente diferente. Como não tinha dinheiro para investigador particular, disse a mim mesmo que ia confrontar Carson pessoalmente. Reconhecidamente, sei que foi uma jogada muito arriscada, mas não estava pensando direito. Descobrir que ela parecia ter mentido sobre ele parecia estar me dando palpitações. Não ia me livrar desse desconforto até ter algum encerramento sobre a situação. Então, no dia seguinte, que era um fim de semana, ela ficou em casa. Decidi sair pela cidade e ver se conseguia descobrir as coisas com Carson. Nem tinha certeza se ele estaria trabalhando naquele dia, mas apenas arrisquei. Quando cheguei lá, o vi. Foi fácil para mim reconhecê-lo porque ele havia enviado uma foto dele mesmo quando estava tentando relatar algo que não estava certo no local de trabalho deles. Caminhei até ele e ele não pareceu me reconhecer.
Agi como se fosse um cliente inicialmente. Então, quando li seu crachá, que tinha o nome dele, mencionei que eu era o marido de Raquel. Notei sua atitude mudar imediatamente porque até aquele ponto, não havia pedido nada em particular, não havia pedido para me mostrarem algum produto ou me levarem a uma sessão específica. Tenho certeza de que ele sabia que havia um problema comigo estar lá e ir direto até ele. Perguntei como ela estava. Ele disse que não sabia, já que ela não foi trabalhar naquele dia. Ele parecia querer fugir da conversa que estávamos tendo, e foi a parte que me convenceu de que ele e Raquel tinham estado aprontando algo. Caminhei até ele devagar, preenchendo a distância entre nós. Estava prestes a tentar blefar para fazê-lo admitir, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele recuou e disse: Carson, cara, nem foi minha ideia. Sinto muito. Acho que o fato de eu frequentar a academia e isso ser visível o intimidou. Ele era um cara relativamente forte comparado a mim. Não disse nada, mas ele começou a cantar naquele momento. Disse que não estava acontecendo há muito tempo. Disse que ela havia dito a ele que estávamos nos separando. Disse que ela foi quem insistiu nisso. Ele apenas continuou me contando tudo sem eu dizer uma palavra. Quando terminou de falar, avisei que seria uma ideia muito boa ele ficar longe dela e seria uma ideia ainda melhor ele não contar a ela que eu havia aparecido por lá. Ele prometeu que não ia dizer nada. Quando me virei, pude ouvir enquanto ele caminhava rapidamente pelo corredor em que estávamos. Tenho certeza de que teria conseguido tirar isso dele de uma forma ou de outra, mas o fato de ele ter facilitado tanto para mim é algo que apreciei. Eu já tinha uma suspeita tão forte de que algo estava acontecendo entre os dois. Ele apenas serviu como confirmação. Se ele tivesse agido como se não houvesse nada acontecendo entre eles, eu teria levado o golpe financeiro e conseguido um investigador particular. Felizmente, isso não foi necessário. Ao sair do local de trabalho dela, fui direto ao escritório de um advogado de divórcio para falar sobre toda a situação. Antes de sair, certifiquei-me de pagar o honorário inicial dele para que pudéssemos fazer a bola rolar. Queria esperar até os papéis estarem prontos antes de confrontá-la. Neste ponto, estou ansioso por isso. Sei que estou guardando muitas emoções negativas que estou sentindo. Então, quanto antes isso acabar, mais cedo posso liberá-las e me sentir eu mesmo novamente. Por enquanto, não posso ser eu mesmo. Vou me certificar de que ela leve o pior disso. Atualização 1. Olá a todos. Estou de volta agora depois de ter lidado com a entrega dos papéis de divórcio para Raquel e confrontá-la sobre o caso que ela estava tendo e que tive sorte o suficiente de tropeçar. Eu costumava elogiar o quão honesta ela era como pessoa, mas olha eu descobrindo que apesar de toda aquela honestidade que pensei que ela tinha, ela sabe como ser a pior forma de desonesta sendo uma traidora. Quando ela estava no trabalho um dia, mandei entregar os papéis de divórcio para ela. É claro que ela não viu isso vindo, e gosto do fato de que deve ter sido um constrangimento para ela. Espero que Carson estivesse lá para ver acontecer. Não sei se ele estava, mas sei que quando nos encontramos em casa, depois de várias ligações perdidas e mensagens que não respondi, ela estava extremamente confusa. Então, presumo que ele nunca disse nada a ela. Perguntei por que ela estava tão confusa quando sabia o que havia feito. Disse a ela que nosso casamento foi construído em certos votos e ela havia escolhido quebrar esses votos. Não havia absolutamente nenhuma razão pela qual eu precisasse ter alguma coisa a ver com ela pelo resto da minha vida. Ela continuou se fazendo de boba. Alegou que eu estava evitando dizer exatamente o que ela fez. Foi nesse momento que discretamente comecei a gravar no meu telefone e avisei que sabia sobre a situação dela com Carson. Ela agiu chocada, dizendo que nunca poderia ter havido nada entre os dois, já que basicamente se odiavam. Avisei que sabia que isso era mentira. Disse a ela que havia falado com ele e ele admitiu o que vinham fazendo. Comecei a pressionar os botões dela apontando que ele disse que ela estava se jogando nele, que ela foi quem começou e queria manter as coisas. Até acrescentei que ele disse que ela agiu desesperada. Pude notar que ela estava ficando chateada com algo que supostamente era sem fundamento de acordo com ela. Mesmo quando terminei, ela manteve que nada inapropriado havia acontecido entre ela e Carson, mas sua convicção se foi. Tentei uma tática diferente naquele momento. Avisei que sempre apreciei a honestidade dela durante o curso do nosso casamento. No entanto, ela estava negando veementemente algo que eu já havia descoberto ser fato. Disse a ela que não precisava saber como descobri, mas descobri que não havia sentido ela se forçar a continuar mentindo. Avisei que o resultado não ia mudar porque eu já sabia qual era a verdade. Ela ficou quieta naquele momento. Não falou até eu perguntar por que ela havia feito isso. Foi quando ela me avisou que não tinha uma resposta real para mim. Ela alegou que ainda realmente me amava, mas o trabalho era um mundo completamente diferente para ela, e se viu tentada de uma maneira que não deveria ter sido. Ela decidiu comer o bolo e guardar também porque parecia algo com o qual conseguiria se safar. Ela admitiu para mim que mentiu sobre a situação com Carson porque pensou que isso me manteria longe do rastro dela se eu assumisse que eles simplesmente não eram legais um com o outro. Foi horrível ouvir minha esposa admitir seu caso com um dos colegas de trabalho dela. Foi horrível ouvir o raciocínio dela por trás disso e os passos que ela tomou para garantir que eu nunca descobrisse. No final do dia, porém, descobri e é tudo que realmente importa para mim. Certifiquei-me de que ela fizesse as malas e saísse de casa porque não podia mais tê-la lá. Ela tentou implorar comigo em uma ocasião, mas quando viu que eu não ia ceder de jeito nenhum, ela eventualmente desistiu e foi fazer as malas. Não sei para onde ela foi
demorar, mas isso não é da minha conta. Minha esperança agora é que ela assine os papéis de divórcio corretamente para que possamos fazer as coisas começarem e seguir com nossas vidas sem desperdiçar muito tempo. Atualização 2. Sei que esta atualização está vindo muito cedo depois da última, mas é porque encontrei algo bem de partir o coração. Acho que teria gostado se não tivesse encontrado isso de jeito nenhum, já que já ia me divorciar dela. O laptop dela foi uma das coisas que ela deixou para trás depois que se mudou da casa. Ela só levou o essencial, então não fiquei surpreso que não fosse uma das coisas em que ela estava realmente pensando. Quando vi o laptop, apenas tive um impulso de passar por ele e ver se havia algo lá que me deixasse saber mais sobre o caso que ela estava tendo. A resposta para isso foi sim, porque havia um arquivo compactado na pasta de downloads dela que se chamava A Garota Má. Quando descompactei e olhei as fotos lá, desejei ter visto muito antes, já que teria me poupado muito problema em toda a preparação para o divórcio. Eram fotos íntimas dela que foram tiradas por Carson e presumo que foram compactadas e enviadas para ela. Não posso postar nenhuma delas aqui ou em qualquer lugar por causa de quão explícitas são. São fotos dos dois em vários momentos íntimos e o rosto dela está super claro em várias delas. Levei as fotos comigo de qualquer forma porque elas me ajudariam a provar a infidelidade muito melhor. No entanto, desejo nunca ter tido que vê-las porque é uma coisa apenas ter sua imaginação quando se trata de sua esposa traindo, mas ter evidência real disso é como tortura. Neste ponto, não quero nada mais do que tudo isso acabe para que eu possa pelo menos tentar superar o que ela me fez passar. Atualização 3. Olá a todos. Estou de volta com o que deve ser minha atualização final sobre este assunto. Mesmo que algo mais apareça, duvido que vou me dar ao trabalho de dizer qualquer coisa sobre isso, mas espero que não tenha que fazer essa escolha. Agora sou um homem solteiro novamente, e por mais que haja muita dor e sofrimento associados a isso, estou feliz por estar sozinho novamente. Nunca soube que me sentiria assim, mas não há sentido em se encontrar amarrado a uma mulher em quem nunca pode confiar novamente. Esta era uma mulher que simplesmente não conseguia se segurar de ficar com seu colega de trabalho porque parecia emocionante para ela. Não quero nada com esse tipo de pessoa. O divórcio foi bastante direto. Se tenho que ser totalmente honesto, não tenho que pagar nenhuma pensão alimentícia, o que fico feliz, mas tenho que pagar pensão alimentícia para nossos 2 filhos. Dividimos a custódia 50-50. Fico com a casa também, o que sou muito grato. Não havia mundo onde eu ficaria feliz se ela ficasse com a casa. Coloquei tanto trabalho em fazer a casa tão bonita quanto é agora, então as coisas deram certo para mim. Ter a conversa com nossos filhos obviamente não foi nada divertido. Nunca quis que eles tivessem que crescer em um lar desfeito, mas não tinha poder sobre isso. Poderia ter escolhido continuar sofrendo com Raquel e eventualmente começar a ressentir ela, mas esse não é o tipo de energia que quero que meus filhos cresçam ao redor. Está longe disso. É melhor se nos separarmos e eles conhecerem amor em suas respectivas casas do que ficarmos juntos e eles constantemente terem que ver toda a energia de ódio que despejamos um no outro. A maior coisa que aconteceu depois do divórcio foi os pais de Raquel escolherem entrar em contato comigo. Não sabia para onde ela havia ido depois que a expulsei de casa, mas aparentemente ela ficou com um amigo inicialmente antes de eventualmente ir ficar com os pais dela. Não sei o que ela disse a ele sobre a razão pela qual nos divorciamos, mas tenho certeza de que não foi a verdade. Então, fiquei muito chateado quando o pai dela me ligou do nada para me confrontar. Pai dela: você acha que lidou com a situação como um homem? Eu lidei. Isso deixou com raiva. Pai dela: você machucou Raquel e não tem o direito de fazer isso. Fizemos votos um ao outro e você lhe deve gentileza no mínimo. Escolher deixá-la porque ela cometeu um pequeno erro foi cruel e você não está honrando seus votos. Eu: a traição é sua ideia de um pequeno erro? Ele pausou por um segundo e então disse que eu estava mentindo. Pai dela: ela não trairia você. Minha filha é uma garota perfeita e sempre foi. E para contexto completo, ela é filha única. Então isso pode tornar o comportamento dele menos surpreendente. No fundo, ouvi a mãe dela gritando, me chamando de mentiroso por sequer sugerir que ela me traiu. Eles perguntaram se eu tinha alguma prova dela traindo. Disse a ele que enviaria a gravação de áudio do dia em que a confrontei e então desliguei e enviei para eles. Depois de alguns minutos, o pai dela ligou de volta e alegou que ela estava claramente sob pressão. Pai dela: você estava intimidando ela e posso dizer pelo seu tom. Ela estava assustada e disse o que pensou que tinha que dizer para que você não a machucasse. Isso me irritou tanto que desliguei. Peguei o laptop dela e fiz a viagem de quase 1 hora até a casa dos pais dela. Ela não estava lá quando cheguei. Ouvi a mãe dela chamar por ela para avisar que eu estava lá do nada. Avisei que não ia ficar lá por muito tempo e abri o laptop e mostrei a eles o conteúdo do arquivo compactado. Mostrei a eles as fotos onde era claramente ela e mostrei a eles os carimbos de data e hora. Também foi ótimo que o rosto de Carson aparecesse em algumas das fotos para que eles soubessem que não era eu. A mãe dela ofegou quando viu as fotos. O pai dela apenas não disse nada. Essa é a filha perfeita de vocês. Essa é a pessoa que vocês estavam tentando defender sem nem mesmo ter a história completa ou tentar me dar o benefício da dúvida. Entreguei o laptop a eles, avisando que pertencia a ela de qualquer forma. Ela era uma traidora e vocês não tinham direito de me confrontar sobre o que não sabiam. Antes de ir embora no meu carro, Raquel chegou. Ela me lançou um olhar e quando viu como estavam os rostos dos pais dela, começou a entrar
entrar em pânico. Raquel, para os pais, o que quer que ele tenha dito a vocês é mentira. Eles não disseram muito até o pai dela gritar com ela e dizer que tinham visto a prova do caso dela. Você deveria ter deletado as lembranças que você e Carson fizeram durante seu caso. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dela e ouvi ela dizer: Raquel, papai, não é o que parece. Para ser honesto, eu tinha tido minha cota de drama, então apenas saí dirigindo naquele momento. A última vez que tive que buscar as crianças, pude dizer que ela me odiava, mas ela não disse nada. Isso é tudo que realmente preciso. Para ser honesto, preciso que ela sinta os efeitos de mentir e trair. Espero que seremos capazes de criar os filhos juntos sem muitos contratempos, porque se ela tentar trazer o rancor dela comigo para essa área, não terei misericórdia com ela. Por enquanto, as coisas estão bem. Não estou mais casado com ela e me certifiquei de que os preciosos pais dela saibam a verdade sobre ela e isso é suficiente para mim.